Glória a Deus, a paz de Cristo para a igreja. Quem está feliz de estar na casa de Deus, dá um glória para Jesus. Que bom estarmos aqui mais uma vez, gratos a Deus por esse dia, pela oportunidade. Obrigado ao pastor por nos conceder a oportunidade de pregarmos a palavra de Deus a essa igreja, a qual servimos diariamente. Abra comigo sua Bíblia, por gentileza, no livro, primeiro aos Tessalonicenses, capítulo de número 5. Eu quero hoje pregar uma palavra simples, prática, objetiva, mas de um cunho muito especial, muito relevante para esse tempo de hoje que a gente está vivendo. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo de número 5. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Se você achou, diga amém. Diz assim: mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores do parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestidos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele, pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Quantos podem dizer amém pela leitura da palavra? Muito bem, irmãos, hoje eu quero aproveitar esse contexto, né, de coisas que a gente está vendo aí nesses dias, essas polêmicas. Eu não sou muito de polêmica, nem estou aqui para entrar em polêmica, até porque não domino o tema de escatologia. A gente tem que ser, eu aprendi isso com o meu pastor, que a gente tem que ser sincero e ter simancol de não entrar em áreas que a gente não domina, né? Então, eu não sou um especialista em escatologia, então eu não fico entrando muito nessas questões. Mas todo crente deve ter um mínimo de conhecimento sobre os assuntos, sobre os temas fundamentais da Bíblia. E um desses temas é sobre a volta de Jesus. E agora, irmãos, com esse advento das redes sociais, todo mundo acha que é especialista em tudo, todo mundo. Eu estou vendo aí, irmão, um monte de especialista em escatologia, gente falando sobre o Apocalipse, gente falando sobre a volta de Jesus, de tudo quanto é jeito. E então hoje, por causa dessas, eu estava orando a Deus, pedindo a Deus uma direção sobre o que falar, e surgiu essa polêmica aí, que o pastor comentou aqui lá do Carnaval de Salvador, sobre a Baby, sobre outros artistas e outros influencers que estão emitindo suas opiniões. Eu vi gente de relevância no meio evangélico, teólogos se posicionando, vi gente sem relevância nenhuma também se posicionando, cada um na sua, né? O cara acha que tem que dar opinião, beleza, tudo bem. Mas então eu senti no meu coração de falar um pouco com vocês aqui nesta noite sobre o tema Jesus vem. Você pode dizer isso para alguém aí, dizer, Jesus vem. Jesus vem. Esse é um tema, irmãos, urgente. Esse é um tema que nós, os pregadores, precisamos estarmos atentos a ele e, se possível, voltarmos a pregar mais sobre esse tema. É muito importante a gente pregar mensagem de fé, mensagem de motivação, mensagem até de autoajuda. Eu não tenho nada contra, acho importante, todo tipo de mensagem é importante, mas essa é uma mensagem urgente para esse tempo. A gente precisa dizer, declarar que Jesus vem, porque
se os lá de fora estão dizendo que Jesus vem, até num bloco de carnaval, até nas redes sociais, porque nós aqui vamos parar de dizer que Jesus vem. Não, essa é a nossa esperança. Essa é a esperança do crente, essa é a mensagem que Jesus deixou para a igreja. A nossa esperança não está na política, a nossa esperança não está no governo, a nossa esperança não está na economia, a nossa esperança não está no dólar, a nossa esperança não está nas organizações não governamentais ou nas instituições religiosas. A nossa esperança está em Jesus Cristo de Nazaré, que veio ao mundo, morreu, ressuscitou e disse: varões, vocês que viram ele subir, da mesma maneira ele vai descer. Aleluia, Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. Creiam os ímpios ou não, creiam os influenciadores ou não, creiam os artistas ou não, eu quero dizer nessa noite que ninguém pode cancelar a vinda de Jesus, ninguém pode macetar a vinda de Jesus, ninguém pode macetar o arrebatamento. Eu vou impedir o arrebatamento. Não vai não, querido, porque Ele prometeu, e fiel é aquele que prometeu e também o fará. Essa é a maior esperança. A esperança do crente é essa. Tua esperança não tem que ser nas riquezas desse mundo. A sua esperança não tem que ser no diploma que você vai conquistar. A sua esperança não tem que ser na casa que você vai adquirir. A sua esperança não tem que ser nas posições sociais que você vai adquirir na terra. Todas essas coisas são boas e a gente tem que lutar por elas enquanto nós estivermos aqui na terra. Mas a nossa maior esperança é Jesus. Jesus vem. Jesus vem. Ele vai voltar. A Bíblia, irmãos, o tema central da Bíblia é Jesus. E quando a gente pensa na centralidade de Cristo na Bíblia, 4 aspectos são muito importantes. Primeiro, o seu nascimento, prometido e profetizado pelos profetas do Antigo Testamento e confirmado nos Evangelhos. Depois, o seu ministério. Durante 3 anos e meio, aproximadamente, Jesus pregou, ensinou, curou, manifestou o seu poder aqui na terra, manifestou o reino de Deus aqui na terra. Depois, a sua morte e a sua ressurreição. Paulo, falando sobre a morte e a ressurreição de Cristo, ele disse que se Jesus não estivesse morrido e ressuscitado, a nossa pregação seria vã, a nossa fé seria vã, não haveria sentido nenhum na nossa fé. A nossa fé, o cristianismo está de pé até hoje, porque Jesus Cristo, Ele não foi apenas um profeta, Ele não foi apenas um homem que foi tentado, Ele não foi apenas um rabi, um mestre, ou alguém com poderes extraordinários, ou alguém muito espiritual. Não, Jesus é o Filho de Deus, que veio a esse mundo para resgatar o homem, transportar o homem das trevas para o reino do Filho de seu amor. Jesus é aquele que veio para trazer o homem do pecado e trazê-lo para a sua luz, trazer o homem de volta ao paraíso, ao centro da vontade de Deus. Então a morte e a ressurreição de Jesus são fundamentais no Evangelho, mas também a sua volta. A sua volta, em quarto lugar, é um aspecto muito importante da nossa fé e daquilo que é a centralidade da Bíblia em relação a Jesus. Quando nós chegamos aqui nesse capítulo 5 de Tessalonicenses, nós vamos encontrar Jesus falando sobre coisas importantes acerca da volta de Jesus. Mas para você entender bem o que está no capítulo 5, você precisa ir ao capítulo 4. Porque no capítulo 4, a partir do verso de número 13, Paulo está explicando sobre a volta de Jesus, sobre a esperança da volta de Jesus. Ele está dizendo: não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também cremos que em Jesus os que dormem os tornará a trazer com ele. Dizemos isso, pois, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, nós, os que ficarmos vivos. Paulo tinha uma expectativa, irmãos, de que Jesus ia voltar nos seus dias. Pode ser que alguém esteja criticando a Baby, porque ela falou que Jesus vai voltar daqui a uns 5, 10 anos. Eu entendo o contexto que ela está dizendo. Ela está dizendo que a volta de Jesus é iminente, que ele vai voltar a qualquer hora. Ela está esperando Jesus para os seus dias, como Paulo esperava Jesus para os seus dias.
Ele disse, nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Nós, ele esperava Jesus, o arrebatamento para os seus dias. Versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, olha o que ele diz aqui, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Ele está descrevendo como vai ser no mundo espiritual a vinda de Jesus, a volta de Jesus, trombeta de Deus, alarido, voz de arcanjo, mortos ressuscitando de todos os lugares, de todos os tempos, de todos os tipos de morte. Ah, como é que vai ser? Eu não sei, irmão. Sei que os mortos, os mares vão dar os seus mortos. Sabe, querido, as cinzas vão dar os seus mortos, a terra vai dar os seus mortos. Todos os mortos em Cristo Jesus, na esperança do arrebatamento de todos os tempos, de todas as gerações, de todas as épocas, vão ouvir o toque da trombeta e serão arrebatados num corpo glorificado. E nós, os que estivermos vivos, diga comigo, nós, os que estivermos vivos, porque essa é a nossa esperança, que Jesus vai vir a qualquer hora. Nós esperamos Jesus para o nosso tempo, esperamos Jesus para a nossa geração. Ora vem, Senhor Jesus, Maranata. Jesus vem, Jesus vem. Precisamos declarar ao mundo, precisamos dizer para a nossa família, precisamos dizer para os nossos vizinhos, precisamos dizer na escola, na faculdade, no trabalho, para os nossos filhos, Jesus vem. E nós esperamos Ele para os nossos tempos. Todos nós seremos arrebatados, no abrir e fechar de olhos, estaremos juntos, tanto aqueles que experimentaram a morte, os nossos pais, os nossos parentes, os nossos irmãos, os nossos pastores, aqueles que nos discipularam, as gerações que vieram antes de nós, alguns de nós, talvez todos de nós, não sei quando Jesus vem, mas eu sei que Ele vem. Quem estiver vivo vai ser arrebatado, vai ser transformado num corpo glorioso. Quem estiver morto vai ser glorificado e vai ter um corpo de glória. Vamos todos nos ajuntar e vamos nos encontrar com Jesus nos ares e estaremos para sempre com Ele e nos assentaremos à mesa com Abraão, Isaque e Jacó e todos que vieram do Oriente, do Ocidente, servidos pelo Mestre Senhor Jesus, o Cordeiro glorificado, o leão da tribo de Judá. Aí quando nós finalmente chegamos de volta no capítulo 5, Paulo, então, vai dizer para nós como devemos nos comportar enquanto Jesus não vem. O que eu devo fazer enquanto Jesus não vem? Qual deve ser o meu comportamento? Qual deve ser a minha atitude? Como eu devo me comportar ante a essa realidade tão profética, tão espiritual, tão verdadeira, tão cristalina? E ele me dá aqui alguns sinais nesse texto, algumas informações, se você tiver com a sua Bíblia aberta, olha aí. Primeira coisa que eu quero destacar, enquanto Jesus não vem, a primeira coisa que eu tenho que fazer é estar atento aos sinais. Estar atento aos sinais. Versículo 2, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores do parto, aquela que está grávida, de modo que não escaparão. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo que sobre a vinda de Jesus haverá sinais. Existe um meme aí na internet, né, que o pessoal fala assim, né? Eu não vou nem explicar como, mas haverá sinais. Vocês já viram isso, né? Eu não vou dizer como vai acontecer, mas haverá sinais. Parece que esse meme foi Jesus que criou e Paulo depois reforçou. Porque Jesus, ele disse que quando estivesse perto o fim dos tempos, quando estivesse perto a sua volta, uma das coisas que iria acontecer é que Jesus iria voltar como um ladrão de noite. A vinda de Jesus seria repentina. E Jesus ainda fala, usa uma ilustração. Ele diz, se o chefe de família, está lá em Mateus 24, versículo 43, se o chefe de família soubesse que horas da noite haveria de vir o ladrão, ele vigiaria e não deixaria minar o ladrão a sua casa. E ele diz, então assim estáis
também dessa maneira, vigilantes, para que esse dia não vos pegue de improviso. Então Jesus vem como um ladrão de noite, e é isso que Paulo também vai repetir aqui, vai reforçar. Ele diz assim, vocês já sabem que ele vai vir como ladrão de noite. E outra coisa, ele diz assim, vai ser também como as dores de parto. Quando Jesus deu os sinais escatológicos em Mateus 24, ele disse, quando vier essas coisas, quando essas coisas não acontecer, ainda não é o fim, mas os princípios das dores. E Paulo reforça essa ideia, amplia essa ideia, dizendo, é como as dores da mulher grávida que está dando sinais de que a criança vai nascer. Então Jesus está dizendo, Paulo está dizendo, que haverá sinais. Jesus está dizendo, haverá sinais. Paulo está dizendo, haverá sinais. Vai ser como ladrão de noite, vai ser como uma mulher que dá sinais da sua gravidez, que dá sinais de que o filho vai nascer. E quais são esses sinais? Existem alguns sinais em Mateus capítulo 24. Eu não vou falar sobre todos, não vou me estender sobre eles, mas eu quero, pelo menos, destacar aqui os tipos de sinais. Primeiro tipo de sinal, sinais religiosos. Sinais religiosos. Quando Jesus ele fala de sinais religiosos, tanto no versículo 5 do capítulo 24, como no versículo 11, ele fala de falsos cristos e falsos profetas. Falsos cristos e falsos profetas. Se nós estudarmos um pouquinho sobre história de religião, sobre cristianismo, nós vamos ver que ao longo da história já surgiram vários falsos cristos, inclusive no Brasil. Eu sou o Cristo. E aí perguntaram para o Cristo, você bebe vinho? Ele disse, não, eu não bebo vinho. Mas por que o Senhor transformou água em vinho no casamento? Né? Então, falsos cristos, muitos falsos cristos apareceram por aí. Mas isso para a gente que é crente, irmão, falso Cristo não surpreende a gente. O grande problema para nós são os falsos profetas, que enganam os crentes, que manipulam a fé das pessoas, que se infiltram no meio da igreja, têm aparência de santidade, têm aparência de piedade, falam em nome do Senhor, às vezes até são usados por Deus, mas há por trás deles um espírito de engano para deturpar a fé das pessoas e afastar as pessoas da comunhão do corpo de Cristo, sinal dos tempos do fim. Os profetas do Pix, os profetas das revelações, os profetas do CPF, os profetas que estão por aí com visagem, revelamento, espírito de engano. Dentro dessa questão dos sinais religiosos também, Jesus fala sobre escândalos, traição e perseguição religiosa. Né? Ele diz que nesse tempo do fim, né, versículos de número 9 e 10, Mateus 24, então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, serão odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros aborrecerão. Irmãos, nós estamos vendo um período de muitos escândalos, isso também é um sinal da vinda de Jesus. Escândalos no Evangelho, escândalos na fé, escândalo no meio do povo de Deus, pessoas envergonhando o Evangelho, pessoas envergonhando a fé, pessoas se apostatando da fé, pessoas que você ouviu pregar, viu o ministério, viu crescer, viu se desenvolver, se apostatar da fé de uma maneira absurda, em negar a eficácia do Evangelho, e negar a eficácia da cruz, do Calvário e da obra de Jesus. São sinal dos tempos que estamos vendo nos nossos dias. E a perseguição religiosa. Muito se falou durante muito tempo sobre a janela 1040, sobre os países muçulmanos, sobre os países da época da cortina de ferro, quantos crentes, quantos cristãos morreram na Rússia, na China, nos países da antiga União Soviética, nos países do leste europeu, quantas pessoas ao redor do mundo foram mortos por causa do Evangelho, e ainda são. Rodou há um tempo atrás vídeos de cristãos sendo decapitados. Existem lugares, países, onde a pregação do Evangelho ainda é proibida. A aquisição de uma Bíblia é impossível. Pessoas ainda leem a Bíblia em porções. Alguém rasga uma Bíblia, dá uma página para um, depois troca com outro, e assim eles vão revezando, porque eles não têm a liberdade de ter uma Bíblia sagrada, uma palavra de Deus. Mas glória a Deus que você ainda tem ainda um pouco de liberdade nesse país.
mas a perseguição está chegando no nosso país também. Nós estamos vivendo um tempo aqui nesse país, irmãos, que eu nunca pensei em ver. Eu olhava assim, quando eu via essa realidade da perseguição do Evangelho, eu dizia, está se cumprindo, mas é num foco, é num lugar específico, é naqueles países. Parecia que isso nunca ia chegar até nós, porque, afinal de contas, o Brasil sempre foi um país cristão, de base católica e de grande crescimento do Evangelho, mas apesar de ser uma base católica no nosso país, de uma base cristã, e do Evangelho está crescendo muito, a perseguição velada, ideológica ao Evangelho está se levantando contra nós. Nós não podemos nos calar e nem ficarmos quietos, precisamos estar atentos, porque existe sim uma perseguição ao Evangelho no nosso país. Existe sim, não uma perseguição física, mas uma perseguição muito mais ideológica, política, religiosa, ideológica. Ela está se levantando nesse país, isso é um sinal dos tempos. E é um sinal que nós devemos estar atentos, porque isso mostra que Jesus está voltando. Um segundo tipo de sinal, sinal político. Jesus diz nos versículos 6 e 7, Mateus 24, que também haveriam guerras, rumores de guerras, nação contra nação e reino contra reino. Se você começa a olhar as estatísticas sobre as guerras, somente no século XX, só no século XX, foram registradas mais guerras do que em todos os outros séculos anteriores. Com todas as guerras da Idade Antiga, medieval e etc. e tal, nenhum século superou o século XX em termos de guerra. Além da Primeira e da Segunda Guerra, uma série de conflitos ao redor do mundo. E ainda hoje, nós estamos vivendo, irmãos, um tempo onde lugares que a gente nunca pensou que a gente poderia ouvir falar de guerra, estamos ouvindo falar agora. Por exemplo, guerra Venezuela e Guiana. Um rumor de guerra. Existe aqui uma realidade, as guerras de fato, como essa que está acontecendo no Oriente Médio, guerra da Rússia, Ucrânia e tantas outras, rumores de guerra, né? Tensões diplomáticas, isso são rumores de guerra, né? Nação contra nação, conflitos ideológicos, políticos, e reino contra reino, isso é um sinal político de que Jesus está voltando. Vocês estão vendo isso por aí no mundo? Ou isso é uma invenção da minha cabeça? Jesus está voltando. Jesus está voltando. Os sinais sociais. Jesus falou no versículo 7 de fomes, pestes e terremotos. Fomes, pestes e terremotos. Catástrofe social. Mais de 1 bilhão de pessoas passam fome ao redor do mundo todos os dias. Sabe o que é isso? 1 bilhão de pessoas, 1/7 da população mundial tem dificuldade de alimentação. O continente africano, especialmente, ele é extremamente pobre, carente, e a fome lá é muito grande. Em alguns lugares do Brasil, apesar do Brasil ser um país tão autossuficiente em alimentação, mesmo assim tem gente que passa fome no Brasil. Até nos países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos, tem gente passando fome. A fome é um sinal da volta de Jesus. As pestes, peste negra, peste bubônica, AIDS, Covid, dengue, chikungunya, ebola. Eu vou parar por aqui, senão tu vai sair daqui com medo. Coisas que assustam a humanidade. Mas Jesus já tinha falado sobre isso há muito tempo atrás. Quando chegar o fim dos tempos, haverá pestes, doenças, enfermidades. E os terremotos? Quantos terremotos ao redor do mundo? Quantos abalos sísmicos? Todos os dias existe algum tipo de tremor em algum lugar. A diferença, irmãos, são a intensidade dos terremotos. E quando Jesus está falando de terremotos aqui, eu creio que ele está falando de terremotos de grandes proporções. Como já houve nos Estados Unidos, no Japão, no México, em tantos outros lugares. Um sinal social da volta de Jesus. E quanto aos sinais espirituais, Jesus ainda diz que, no versículo 12, que nos últimos tempos, nos últimos dias, haveria um aumento expressivo do pecado. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará.
um aumento de iniquidade, um aumento de pecado, esfriamento de amor, filho matando pai, pai matando filho, jogando de prédio, matando por causa de herança, matando por causa de dinheiro, gente destruindo suas próprias famílias, mulheres matando seus maridos, esposos matando as esposas, gente matando as pessoas das suas próprias casas, das suas próprias famílias. Por quê? Esfriamento do amor, distanciamento de Deus. Da mesma maneira que o evangelho está crescendo também no mundo, irmãos, está crescendo o número de ateus, de agnósticos, de pessoas sem fé. A Europa está longe de Deus. Na Europa, o número de ateus é gigantesco. A juventude da Europa, por exemplo, irmão, está longe de Deus, não quer saber de Deus, não quer saber de fé, só quer saber de razão. Nos Estados Unidos, a mesma coisa, os países do primeiro mundo, as pessoas estão se distanciando da fé, se distanciando do Evangelho, não querem saber de Deus, não querem saber do Evangelho, não querem saber da sua palavra. Esfriamento de fé, distanciamento da fé, aumento do pecado, diminuição do amor. Mas também um outro sinal, dentro desse contexto dos sinais espirituais, é o avivamento. Está escrito que o evangelho do reino será pregado em todas as nações, em testemunho de todas as gentes. Pode o pecado aumentar no mundo inteiro de maneira assustadora, as guerras, os sinais, a fome, a peste, as dificuldades, o afastamento de Deus, mas nunca a terra viveu um tempo de tanto avivamento como nós vamos viver nesses últimos dias da igreja na terra. Eu creio que Deus está levantando um avivamento sobre a terra, onde haverá muitas curas, milagres, maravilhas, sinais, o evangelho de Jesus na periferia, o evangelho de Jesus nos palácios, o evangelho de Jesus na política, o evangelho de Jesus nas artes, o evangelho de Jesus nas ciências, o evangelho de Jesus nas universidades, o evangelho de Jesus nos rincões, o evangelho de Jesus nos lugares mais distantes, pessoas sendo curadas, pessoas sendo transformadas, pessoas recebendo revelações de Deus. Irmãos, eu ouvi um testemunho há um tempo atrás de alguém lá num país muçulmano que ele teve uma visão, ele viu Jesus, ninguém pregou para ele viu Jesus e Jesus se manifestou para ele e ele aceitou Jesus e hoje ele faz um grande trabalho no Egito. Isso é um sinal do avivamento de Deus. Irmãos, tem muitos lugares que o evangelho de Jesus está tendo dificuldade, sim, é verdade, tendo perseguição, sim, é verdade, mas tem milhares de pessoas se dobrando a Cristo todos os dias, milhares de pessoas se rendendo a Jesus, confessando Jesus, largando o pecado, se voltando para Cristo, se voltando para a palavra. Vem um tempo de avivamento, porque Jesus vem. Jesus vem. Então a gente tem que estar atento aos sinais. Segundo lugar, Paulo diz que nós devemos nos vestir com roupas espirituais. Versículo 8. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Paulo está dizendo para esses irmãos dessa igreja dos Tessalonicenses: fiquem atentos aos sinais, mas também se vistam de roupas espirituais. E quando a gente pensa nessa linguagem que Paulo está usando aqui, a roupa do soldado, né? Ele usa essa figura mais uma vez, assim como em Efésios, ele usa a linguagem da roupa do soldado, da couraça, do capacete. A gente se remete a um outro texto, que é o de Colossenses 3, e quando a gente chega em Colossenses 3, Paulo vai usar 3 verbos importantes para retratar essa realidade que a gente precisa dessa vestimenta espiritual, dessa roupa espiritual. Ele usa o termo matar, vestir e revestir. Primeiro ele fala de matar. Mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. Aí ele vai falar de uma série de coisas, da prostituição, a impureza, a lascívia, né? O pecado de modo geral. Ele fala sobre prostituição, impureza, apetite desordenado, que é a gula, né? Paixão, vil concupiscência, avareza, idolatria, o amor ao dinheiro. E aí depois que a gente se despe dessas coisas, né? Tira essa roupa do pecado, de impureza, prostituição, apetite desordenado, vil concupiscência, avareza, idolatria. Depois que você tira a roupa do pecado,
você tem que se vestir, você não pode ficar nu espiritualmente. Se você vai esperar Jesus, você não pode ficar nu, você tem que tirar a roupa do pecado e vestir uma roupa nova. Que roupa é essa? Você vai vestir a roupa da fé, do amor, essa roupa espiritual. Colossenses capítulo 3. Portanto, já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra do Pai. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra, porque já estáis mortos, a vossa vida escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que a vossa vida se manifestar, também vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: prostituição, impureza, apetite desordenado, vil consciência, avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, das quais também outros tempos andastes, quando vivias nela, não vive mais. Você tirou essa roupa do pecado. Mas agora despojai-vos de tudo, tirai mais alguma coisa. A ira, a cólera, a maledicência, as palavras torpes. Ele diz, não mintais uns aos outros, porque já vos despiste do velho homem, com os seus feitos, e vos vestiste de novo. Vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento de Deus, segundo a imagem que Deus que os criou, que nele os criou. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, nem bárbaro, cita, servo, livre, mas Cristo é tudo em todo. E ele diz aqui, e revesti-vos como eleito de Deus, amados de entranha misericórdia, de benignidade, mansidão e longanimidade. E ele diz no versículo 14, e sobretudo revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Amor e fé, esses elementos principais que ele está falando, tanto num texto quanto no outro, né? Que nós devemos estar vestidos dessa vestimenta espiritual. Entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros em caridade. Tirar a roupa velha e botar a roupa nova. E revestir, botar uma cobertura espiritual. Terceiro lugar, Paulo ainda diz aqui que enquanto Jesus não vem, nós devemos, em terceiro lugar, vigiar. Ele diz aqui, não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. A exortação de Jesus em Mateus 24, versículo 42 a 44. Vigiai, pois, não sabeis a que hora de vir ao vosso Senhor. Mas considerai isso, que se o pai de família soubesse a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria, não deixaria minar a sua casa. Por isso estai vós apercebidos, para que também o Filho do Homem, porque também o Filho do Homem há de vir na hora que não pensais. Pedro, escrevendo na sua primeira epístola, no capítulo 5, verso 8 e 9, sede sóbrios e vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao quais resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Quarto conselho de Paulo aqui, enquanto Jesus não vem, exortar e edificar os irmãos. Verso de número 11, pelo que exortai-vos uns aos outros, edificando-vos uns aos outros, também como fazeis. Ele está dizendo o seguinte, continue dizendo que Jesus vai voltar. Não deixe de falar que Jesus vai voltar. Lembre as pessoas que Jesus vai voltar. Tenha isso na sua mente, na sua boca, no seu coração. Jesus vai voltar. E por último, eu termino aqui. Enquanto Jesus não vem, eu devo também trabalhar. Trabalhar e servir. Né? E é essa a exortação, e esse é o conselho, né, que nós temos do Senhor, que nós devemos trabalhar. Mateus capítulo 24, 45 e 46. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre sua casa, o pastor sempre gosta de citar esse texto, para dar sustento ao seu tempo. Bem-aventurado aquele servo, que o Senhor, quando vier, o achar assim, servindo. O que eu tenho que fazer quando Jesus não vem? Olhar para a vida dos outros? Ficar distraído? Preocupado com as coisas da vida? Não. Eu tenho que trabalhar para Jesus. Eu tenho que servir ao reino de Deus. Eu tenho que ser alguém que vai servir. Esse é o ano de servir. E Jesus disse em Mateus 24, falando ainda sobre a sua volta. Capítulo 24, versículo 45,
capítulo 25, melhor dizendo, a partir do versículo 14, parábola dos talentos. Ele diz que o certo senhor, ele tinha muitos bens e ele repartiu os seus bens. Para um ele deu 5 talentos, para outros ele deu 2, para outro ele deu 1. E segundo a capacidade de cada um, para que eles trabalhassem e exercitassem a atividade do servir. E diz a Bíblia que depois de muito tempo, ele voltou para prestar conta. Nós somos esse servo do Senhor que ele nos colocou aqui na terra para servir. Servir a nossa esposa, servir aos nossos filhos, servir a nossa nação, servir a nossa família, servir ao nosso patrão, servir ao nosso empregado, servir ao nosso pastor, servir aos irmãos da igreja, servir no altar, servir na portaria, servir do lado de fora, servir no evangelismo, servir ensinando, servir cantando, servir tocando, servir, irmão, servir abraçando, servir evangelizando, servir de todas as formas, servir orando. Existem muitas maneiras que você pode trabalhar para Jesus e servir a Deus. Então a Bíblia diz, Jesus falou, quando ele vier, bem-aventurado aquele que for achado servindo. Como é que Jesus quer te encontrar, irmão? Servindo. Diz que é bem-aventurado quem for encontrado servindo. E diz mais, depois de muito tempo ele voltou. E para o que tinha 5 talentos, que serviu com os 5 talentos, ele disse, bem estás, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Para o outro que tinha 2, que vocês conhecem, ele disse, da mesma forma, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E para aquele outro que enterrou, disse, eu sei que o Senhor é um Senhor severo, que colhe onde não semeou, e que ajunta onde não espalhou, né? Eu temi e enterrei o talento, ele disse, separai para as trevas exteriores, servo mau e negligente. Deus espera que eu e você estejamos na sua volta servindo. Esse é o ano do servir, irmãos. Então, mais do que nunca, nós vamos servir a Jesus, vamos trabalhar para Ele, independente de cargo, de função, de posição, de oportunidade, ou seja lá de qualquer coisa, existe alguma coisa que todo crente pode fazer, todo crente pode servir a Deus. Quando Jesus vier, Ele não vai perguntar se você é presbítero, diácono, pastor, apóstolo, evangelista, professor de escola dominical, ministro de louvor, levita, adorador. Não, Ele quer saber se você está servindo com fidelidade. Irmão, que o Senhor Jesus nos encontre servindo na sua volta. Eu quero nessa noite encerrar esta palavra, declarando para você, fique atento, fique alerta, porque Jesus vem, Ele vai voltar, e que eu e você permaneçamos firmes nessa esperança de que Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem.